Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Te louvamos, Pai, e agradecemos por mais um dia que Tu nos concede. Te louvamos, meu Senhor, pela igreja, abençoe e guarda os nossos irmãos, dá vitória, sustenta, ajuda cada um, Senhor. Guarda, ó Deus, cada família na Tua igreja, os nossos ajudadores, nossos operadores, meu Senhor, aqueles que estão sempre conosco, Senhor, nos dando a Tua graça. Ó Deus, nos dá, Senhor, a Tua direção e proteção. Opera na vida dos meus irmãos, concedendo a cada um necessário, Senhor, a graça, a saúde, o vigor, para que possamos Te servir cada dia. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos apresentando com muita alegria o último programa deste exercício e louvamos ao nosso Deus. A nossa programação foi toda programada assim, com muita limitação. E, portanto, nós temos 32 anos com o primeiro programa, 25 anos com este programa, que é o programa Glória ao Justo, 22 com o Toca o Clarim, e vai diminuindo. E nós louvamos a Deus, porque à medida que nós tivemos cooperadores, amigos, nos dando suporte para pagar a nossa fatura, nós fomos aumentando os horários. Louvamos ao Senhor, porque podemos fazer isto. Eu sou grato ao Senhor e grato aos meus irmãos, até porque se não fosse os irmãos eu não faria. Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar no Salmo 44, programa Glória ao Justo, edição 1283, e o nosso texto é o Salmo 44. Aqui no Salmo 44, nós vamos aprender juntos, meus amados irmãos, a partir do versículo 15. Deixa-me ver. Louvado seja o nosso Deus. Eu anoto e esqueço, mas está aqui. Salmo. Eu fiz uma belíssima confusão. Quando temos muita atividade, às vezes dá pane. Mas aqui é a mensagem para nós, meus amados irmãos. Uma palavra do nosso Senhor, a nossa atitude de servir, de bendizer, de trabalhar, mesmo sacrificado, no meu caso, mas não deixamos de fazer. Aqui nós temos o Salmo 44, versículos 20 a 26, e nós vamos ler e aprender juntos. Diz assim a palavra do Senhor: se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de Ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Porque escondes a Tua face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo se curva até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das Tuas misericórdias. Meus queridos irmãos, é maravilhoso quando nós temos a quem recorrer. É muito bom. É maravilhoso ter a quem recorrer. Você ter uma reserva para a sua necessidade, no sentido físico, no sentido material, no sentido monetário, financeiro. Você ter uma reserva
E quando chega o momento necessário, você já sabe onde vai tirar. Você tem aquilo ali, você vai recorrer. Muitas pessoas têm esta reserva, faz de conta que não existe, que é para uma hora mais necessitada, que é para uma emergência. Pois é, se na nossa vida física, se na nossa vida social, se na nossa atividade diária, se na nossa atividade com a nossa família, se nos nossos negócios, se nas nossas responsabilidades familiares, sociais, paternais, se nós precisamos ter esta reserva, esta segurança. Hoje fala-se muito em segurança alimentar, fala muito em segurança armada, segurança disto, segurança daquilo. Pois é uma espécie de segurança. Agora imagina você ter tudo e não ter segurança espiritual. Ou por outra, recorrer erradamente no sentido espiritual. Então, o nosso desejo é aprender, a nossa necessidade é aprender e também desejamos transmitir. Aqui neste Salmo 44, o versículo 20, ele está questionando nossas atitudes. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, tá tudo bem, tudo mil maravilha, os negócios estão bem, a saúde está boa, a família organizada, tudo no jeito. Então, para que Deus? Por que buscar a Deus? Infeliz é o que vai buscar Deus só na hora da miséria, na hora da doença, na hora da necessidade. Bom é louvar a Deus em todo o tempo, bendizer o Senhor o tempo todo, em todo o tempo, na infância, na juventude, em todo o tempo, a saúde, todo o tempo. Não tenho nenhum problema, nenhuma aflição, mas devo ter gratidão. Então, o salmista aqui questiona: se nós esquecemos o nome do nosso Deus e se estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura ele não vê? Porventura Deus, o nosso Deus, não vê a nossa atitude de estender as mãos para um Deus estranho? Vê. Ele criou o olho, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Esquadrinha, ele sabe. Não existe nenhum lugar no coração humano que o Senhor não penetre com seu olhar santo. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e nós mencionamos os demônios ou os ídolos, hoje existe, Satanás é o mestre da perversão, da perversidade, e hoje existe um culto aos anjos, mesmo nos meios que se diz igreja, tem lá uma lorota com anjo, é porque o anjo falou. Anjo, não esqueça, Satanás também é um anjo. Satanás é um anjo, Satanás tem um monte de anjo. Não é confiável a orientação de anjo. Tinha um louco americano que descobriu uns anjos novos. Não existe nada nas escrituras, mas eles apresentaram o terceiro evangelho lá, até o terceiro testamento, para dar crédito às palavras do demônio. O demônio é quem ensina mentira. Ele é quem é o mentiroso, ele é o filho, ele é o pai, ele é o gênio da mentira. Então, se nós esquecemos o nome do nosso Deus, hoje eu estava lendo umas mensagens a algum filho das trevas exaltando o Pai Oxalá, porque é o Pai maior, o Pai Oxalá no lugar do Natal. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as mãos para um Deus estranho, se nós recorremos aos demônios, Deus não vê?
vê. Ele criou a vida, ele criou o homem, ele criou o olho, ele vê. Porventura não esquadrinhará Deus isto, pois ele sabe os segredos do coração. Outrora era segredo. Satanás tinha os seus discípulos ocultos. Satanás sempre teve os discípulos ocultos de Satanás. O negócio de uma reza forte, com um livro escondido, com um negócio... Era livro de feitiçaria. No tempo do Novo Testamento já existia. Foram queimados em praça pública, em Samaria, em outros lugares. Livros de feitiçaria, de bruxaria. Então, meus amados, aqui fala sobre esta condição de Deus. Ele vê, porventura ele não vê, ele vê, foi ele que criou o homem, o olho, o coração, ele conhece tudo. No versículo 22, o salmista diz: sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ele está falando de rejeição. Hoje se fala, na verdade, desde o passado remotíssimo, se fala porque existiu e existe uma terrível manifestação contra os semitas. Sabe por quê? Porque está lá no Gênesis: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. O Deus de Sem é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus da revelação das Escrituras. Foi Ele quem enviou Jesus, foi Ele quem enviou o anjo para falar com Maria, e se cumpriu, e era um anjo, e disse lá, não chegou: eu sou o anjo trovão preto, não, eu sou o anjo Gabriel e assisto diante de Deus. Quando apareceu o anjo trovão preto aí com coisa, é do Satanás. Anjo que a Bíblia não menciona, é anjo de Satanás. Com revelação de Satanás, com doutrina de Satanás, com profecia de Satanás. Tinha uma louca que escrevia pelos cotovelos, uma louca com um desajuste, um mal, escrevendo tudo e dizendo que era Deus. Criou uma seita asquerosa. Alimentou mentes doentes igual a dela. E o pior, coloca tudo aquilo ali como sendo revelação de Deus, para negar a palavra de Deus. Coisa satânica. Mas o salmista aqui tem consciência. Ele sabe que o Deus eterno criou o homem, conhece os segredos do coração do homem. No versículo 23, a linguagem, meus irmãos, é uma linguagem extraordinária, porque é a linguagem da Bíblia, como se Deus fosse uma pessoa comum e tivesse os problemas dos homens, esquecer. Desperta, porque dorme, Senhor. Nós não temos esta história, nós não sabemos disto, que alguém perde o horário, que alguém esqueceu, dormiu demais, tem a expressão dormiu no ponto, não resolveu porque estava desapercebido. Está dormindo, desperta, acorda. Pois é, isso é a linguagem da nossa comunicação. E o salmista, ele não tem a menor dificuldade em ver o Senhor como um amigo. E ele diz aqui: desperta, Senhor, porque dormes, acorda, não nos rejeite para sempre. É um
uma felicidade, meus amados irmãos, a gente ter a fé, acreditar, buscar, receber a graça do Senhor para guardar a palavra do Senhor e ter expressão diante de Deus. Por que escondes a tua face? O versículo 24. Por que escondes o teu rosto? Por que esconde a tua face? E te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Não tem momento mais difícil para qualquer um de nós do que o momento do sofrimento, da opressão, e não tem a quem recorrer. Aqui recorre-se ao Senhor. Aqui recorre-se ao Senhor. E admite-se que o Senhor, como um amigo, possa estar demorando a atender, como se estivesse dormindo. Por que esconde o teu rosto? Por que esconde a tua face? Por que te esquece da nossa miséria, da nossa opressão? A nossa alma está abatida. A nossa alma está necessitada, a nossa alma está angustiada, a nossa alma está abatida até o pó. O nosso corpo se curva até o chão. É necessário dizer, os judeus e muitos adoradores de outras nações sempre tiveram a percepção de se prostrar, porque é um costume que vem dos monarcas, dos reis. Uma pessoa ia recorrer ao rei, suplicar ao rei um benefício, um livramento, uma decisão real. E sabe a atitude de um súdito diante do rei? Se prostrar. Primeiro, dependendo da cultura, esperava que o rei desse o sinal. Esperava que o rei desse o sinal. Entre os antigos persas, o rei levantar o cetro, apontar o cetro. Ó, tem uma pessoa ali, certamente tem uma necessidade. Aí vinha o conselheiro, vinha os guardas-costas, as pessoas que se acercavam da realeza. Se informar e trazer aquela pessoa para chegar ao rei, ao conhecimento do rei, o porquê da presença, o porquê da prostração. Então, o costume, a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo se prostra. O nosso corpo se prostra até o chão, se apega ao chão, ao pó. Aqui é maravilhoso. É maravilhoso. O último versículo diz: levanta-te em nosso auxílio. Deus é o nosso ajudador. O salmista no Salmo 27 diz: o Senhor é o meu ajudador. No Salmo 16, o salmista fala sobre invocar o nome do Senhor, não tomar outro nome nos seus lábios. Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por amor da tua benignidade, pela tua misericórdia, pela tua bondade, age em nosso benefício. Meus queridos irmãos, é maravilhoso. Não existe como fugir desta manifestação do coração, suplicando a Deus, pedindo a Deus a graça, a misericórdia, a compaixão, porque é Ele que deseja o nosso bem. Por isso Ele nos ensina a sua palavra
por isso Ele nos dá a sua palavra, por isso Ele nos coloca numa posição de aprendiz, de discípulos permanente. Desde passado remotíssimo, os profetas conclamando: corramos, aprendamos com o Senhor, vamos ao Senhor, subamos ao seu santo monte. É uma proclamação da bondade de Deus, conclamando as pessoas para se aproximarem. Levanta-te em nosso auxílio, Senhor, resgata-nos pelo teu amor. Meus queridos irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Nós não existe como fugir, não existe como escapar da presença santa. Portanto, é necessário estar diante do Senhor com este propósito. Oh, Senhor, me ajuda. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, se nós estendemos as mãos para um Deus estranho, Ele não conhece? Conhece sim e reprova. Que Deus possa abençoar e guardar nossas vidas, que Deus possa guardar a sua igreja e em meio a essa calamidade a gente possa resistir firme, firme como a rocha. É necessário. Fraco eu sou, mas não mudo um milímetro. Não existe argumento, não tem benefício, não tem promessa, não tem nada que me faça sair deste princípio. O nosso coração é conhecido pelo Senhor. O segredo do nosso coração, Deus vê o que tem ali, o que é positivo, o que é negativo, o que precisa ser tirado, a raiz de amargura, males. Vamos continuar. Uma palavra de gratidão a todos os meus irmãos, ajudadores, intercessores que nos ajudaram neste exercício de 2023 a pagar a nossa programação, fazendo o trabalho. Eu não sei qual o resultado, irmãos. Uma coisa eu sei: está sendo colocado nas mídias sociais. Quantas pessoas terão contato? Quantos ouvirão? Quantos terão atenção para conferir as leituras, para serem edificados, para receber a exortação como procedente da palavra do Senhor e do Senhor da palavra? Não sei. Uma coisa eu sei. Vou continuar fazendo se o Senhor permitir. Ajudemos uns aos outros, oremos uns pelos outros e sigamos. Não será aqui o nosso repouso. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo ofício, Senhor. Obrigado pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, os que congregam, que são, meu Senhor, frequentes, assíduos na tua obra, na escola bíblica dominical, que cursam escolas teológicas, que cooperam na tua igreja com a sua presença, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição pessoal. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, operando na vida dos meus irmãos e aqueles que ainda não congregam, Senhor, dá entendimento, fala ao coração, dá graça, ajuda, desperta, faz eles sentir a necessidade de buscar, Senhor, em conjunto com os demais salvos,
a estar na tua presença, glorificar o teu nome, te exaltar e bendizer, meu Senhor, num culto congregacional. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, recompensa o trabalho, a fidelidade, ajuda cada um, em nome de Jesus. Amado Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.